Vamos falar de outro jogador aqui que ainda não foi anunciado oficialmente, mas a parte da imprensa já dá como certa a contratação, que é o Samuel Lino, né? Um jogador que a gente já conhece, já é da casa, né? Ele é cria, né? Mas foi embora cedo. Eu, por exemplo, né, lembro do Samuel Lino jogando na base. Então, assim, é difícil você fazer uma análise num jogador. Hoje, atuando pelo profissional, é completamente diferente. Né? Tanto que a gente tem, né, o Flamengo tem vários exemplos disso, de vários atletas da base que, né, porra, o moleque arrebenta na base e tal, sobe e não consegue render no profissional. Né? Então, porque de fato é diferente o período de adaptação. E então, assim, hoje o Lino deve estar jogando completamente diferente de quando a gente acompanhou ele na base do Flamengo, tá? Então ele coloca aqui o Enzo Monteiro, né? Ao que tudo indica, o Flamengo está perto de fechar a conta. Inclusive, a mãe do Lino já postou, né? O próprio o irmão dele, a família está super ansiosa, ele vem já interagindo em muitos posts aí com, né, com jogadores do Flamengo, torcedores também. Então é uma contratação que já dão como certa, mas a gente precisa, obviamente, aguardar a oficialização. Então aqui, ó, ao que tudo indica, o Flamengo está perto de fechar a contratação de Samuel Lino, do Atlético de Madrid, por 25 milhões de euros. Abaixo vou trazer alguns dados e explicar como o brasileiro joga, tá? Então ele vem aqui, ó. Samuel Lino é destro, tem 25 anos, mede 1,78 e atua pelo lado esquerdo do campo. Revelado pelo São Bernardo, o brasileiro tem passagens pelo Gil Vicente, mas se destacou mesmo no Atlético de Madrid, atuando lá desde 2022. Então aqui, né, os dados ali básicos dele, né? Altura, idade, né, dia de nascimento, pé preferido, tá? Valor de mercado, beleza? Vamos seguir aqui. Este é o mapa de calor de Samuel Lino, na temporada passada pelo Campeonato Espanhol. Nas mãos de Simeone, o brasileiro atuava como um ala, ou seja, tinha muita liberdade para chegar na área adversária, mas também precisava marcar o corredor esquerdo na fase defensiva, né? Que é uma coisa que uma exigência do Filipe Luís, né? Esse jogador que, beleza, vai subir, mas ele também tem a obrigação de fazer essa recomposição do corredor ali. E, pelo que está falando aqui o Enzo, perdão, o Lino entrega isso, né? Eu acho que vai agradar muito aí, olhando aí o mapa de calor, né? Ele também tem muita intensidade no campo defensivo. Jogador que tem muito perfil, de fato, do time do Filipe Luís. Nas últimas 3 temporadas, Lino atuou no futebol espanhol pelo Valência, empréstimo, e Atlético de Madrid. Na época, 24-25, o jogador atuou em 47 partidas, marcou 4 gols e colaborou com 8 assistências. Então aqui já fica claro, né, até antes dele chegar, não é um jogador de fazer muitos gols. Fica esperando que Samuel Lino vai chegar, vai ser artilheiro. Ele pode fazer mais gols no Flamengo? Óbvio que pode, vai depender de como ele vai atuar também. Vai atuar mais pelo lado esquerdo, de fato, como um ponta, vai jogar mais próximo da área. Eu não sei como é que o Filipe Luís vai aproveitá-lo. Mas não é artilheiro, o cara que vai chegar lá na frente, vai fazer. Não é esse cara. Não é esse cara. Né? É um atacante de poucos gols, você vê aí pelos números de gols, e também um jogador de poucas assistências. Né? Vai colaborar com o time de outras formas. Estatísticas de Samuel Lino na última temporada: o jogador participou do Campeonato Espanhol, Champions League, Copa do Rei e Copa do Mundo de Clubes. Ao todo foram 2.271 minutos em campo. Então tá aqui os números dele completos, né? Da última temporada. 47 jogos, 4 gols, 8 assistências, levou 3 cartões amarelos, né? E jogou por 2.271 minutos. Agora vamos entender de fato onde o brasileiro pode contribuir no Flamengo de Filipe Luís. Estes são dados de chutes da temporada passada na La Liga. É um jogador que finaliza muito. Para se ter noção, ele chutou mais a gol do que 88% dos jogadores do campeonato. Aí tem uma questão que preocupa, né? Se ele é um jogador que finaliza muito e faz poucos gols, qual o nível, né, de qualidade, né, de acerto dessas finalizações, né? Que é uma coisa que preocupa a gente. Vai vendo ali nos arremates, né? Arremates concretizados, né? 26 no total, a média, né, a cada 90 minutos é de 1,57, então a gente bota quase 2 por jogo, né?
percentual ali de 82%. Remate no gol, né, 15, 26. Remate fora, 11 dos 26, né? Acertos na trave, 4. Taxa de conversão dos arremates, aí que é o problema, 11,54% de taxa de conversão. E a precisão dos arremates, 56,69%. Remate por gol marcado, 8,67%. Né? Mas é um cara que, obviamente, tenta muito, né? Busca muito, finaliza, chuta muito. E vamos ver aí, não sei se é uma deficiência dele na questão de finalização, até o motivo dele ter poucos gols. Né? Já aqui vemos os números de passe. É um jogador que teve uma boa taxa de acertos de passe na última temporada, 81,54%. Entretanto, é possível identificar que Samuel Lino é um jogador do 1 a 1, né? Ou seja, o cara do mano a mano. Vai partir para cima e tentar algo diferente dos demais. É o jogador que faltava. É o cara que muitas vezes vai buscar quebrar linhas também, ir para o mano a mano, para o drible, né? Aquele 1 para 1. E lembra muito, né? O Cebolinha, em tese, tem essa característica. O Bruno Henrique também. Outro jogador que é o Michael, né? Também tem essa característica. Né? Mas, né, tirando ali o Bruno Henrique, vamos botar aí. Eu vou incluir o Bruno Henrique também. Apesar desses nomes aí, dos 3, pelo menos que atuam na esquerda, tá melhor, tá um pouquinho melhor. Mas tem características parecidas com todos eles, né? Aí ele segue aqui, ó. E isso se explica aqui. Samuel Lino teve mais participações em gols do que 86% dos jogadores do Campeonato Espanhol na última temporada. E a participação dele em gols, né? Aqui os números, lembrando que eu vou deixar o like, né? O link dessas análises aqui do Enzo no comentário fixado aqui do YouTube e também no canal Ser Flamengo lá no WhatsApp, link tá aqui na descrição. Aqui ele colocou os mapas, né? Deixa eu abrir aqui, ó. No mapa da esquerda, as setas em azul pontilhadas representam corridas progressivas com a bola. E no mapa da direita, em vermelho, onde ele recebeu os passes, é um jogador de pisar na linha lateral e partir para cima em direção ao gol. Simples e objetivo, jogador do X1, jogador do enfrentamento do mano a mano, né? Como ele está colocando aqui. Então, nessa tabela aqui, tá? Ele coloca em azul, é quando ele recebe a bola e parte em direção ao gol. Aqui, os pontilhados em vermelhos é onde ele recebeu esse passe, né? Onde ele estava quando ele recebeu esse passe. Né? Pontos fortes em destaque. Enfrentamento ao adversário, drible, o famoso X1, finalização, ótima taxa de acertos, né? E aí, quando eu falo ali em conversão, tá? É conversão em gols, tá, gente? Assim, que o cara vai lá, qualquer jogador, ele pega a bola, ele finaliza, ele acerta debaixo da trave, aquilo é considerado um acerto de finalização, né? Falando em conversão de gols, né? Ele finaliza muito, ele tem uma ótima taxa de acertos dessas finalizações, ou seja, ele acerta o gol, mas a taxa de conversão em gols é muito pequena, né? Então, é de fato curioso em que você tenha, né, um jogador que finaliza muito, mas que tem essa taxa de conversão, é uma coisa muito curiosa, de gols em gols muito baixa, né? O Augusto Puxem falando, se é um finalizador já ajuda muito. Se é um cara, porque assim, isso é um problema do atual Flamengo, do Felipe Luiz. Primeiro, é um time que finaliza pouco de média e longa distância e principalmente não costuma utilizar esse recurso quando a equipe tem dificuldade de furar o bloqueio defensivo adversário. Quando você pega aqui o jogo contra o Santos. O Santos, como é que o Santos se defendeu? A primeira linha do Santos tinha 5 jogadores, né? 3 por dentro, 2 nos extremos. Então, formava aquela linha de 5, aí depois ainda tinha a dobra com a linha de meio de campo ali, os caras formavam ali um ferrolho gigantesco. Aí o Flamengo com dificuldade. Aí você tem ali o Arrascaeta. Se o Arrascaeta não estiver bem no jogo, e tem uma coisa também, uma questão do Arrascaeta, que prejudica no último passe. Em que sentido? Quando o Flamengo vai atacando e vai subindo as linhas, subindo os blocos, o Arrascaeta, antes ele ficava ali mais na faixa, né, como um meio atacante. Ele não pisava diretamente na área. Então, muitas vezes, o Arrascaeta recebia
penúltimo passe para poder buscar a conclusão da jogada. Ou era ele buscar uma finalização, né? Ou ele buscar um atacante ou alguém que esteja melhor colocado, penetrando ali dentro da área adversária. Agora, quando o Flamengo começa a atacar, o Arrascaeta ele se adianta muito mais. Ele está muito mais próximo do gol, não à toa que os números dele é o artilheiro do Flamengo, por exemplo, no Campeonato Brasileiro, é o cara que tem feito muitos gols. Por quê? Porque está pisando muito mais dentro da área. Então, muitas vezes, quando o Flamengo está atacando, ao invés dele estar aberto, criando opção no meio do campo para receber essa bola, ele está pisando dentro da área. Então, você tem as questões que são prós e contras, né, a essa nova maneira do Arrascaeta de atuar. Isso é bom e ruim. Mas um problema que a gente tem com isso é que, primeiro, com o Arrascaeta pisando dentro da área e muitas vezes ele não recebendo essa bola de frente para o gol, você já perde, porque ele ali era um dos poucos jogadores que buscava essa finalização de média, longa não, mas de média distância, vamos colocar assim, né? Que recebia ali, ele tem vários gols assim, né? Pelo Flamengo, essa finalização de média distância. A gente perde um pouco ali quando ele está pisando dentro da área, o time está atacando em velocidade, ele está pisando dentro da área para receber essa bola. E muitas vezes o que acontece? Tem o Luiz Araújo hoje que faz isso, inclusive uma das poucas jogadas dele, né? Que ele vai recebendo ali pela direita, ele busca o corte por dentro para a perna esquerda e faz a finalização, como ele fez contra o São Paulo, por exemplo. A gente tendo aí o Samuel Lino, pode ser esse cara também que vai buscar esse tipo de jogada, não sei se ele costuma jogar assim, mas é um cara que vai buscar finalizar. Então a gente viu naquele quadro anterior, em que tem pontos ali que ele está recebendo a bola, né, de frente para o gol, e o cara buscar a finalização, porque o time não finaliza. O time... E isso tá, e aí é bom fazer essa ressalva, que é uma orientação do Felipe Luiz. Que sentido? Por exemplo, o Flamengo foi lá, saiu em contra-ataque. O time está com a bola na linha de fundo, ao invés de buscar o cruzamento, que a probabilidade de acerto é muito baixa, tá ruim para poder... quando o Flamengo busca a linha de fundo, não conseguiu, sei lá, entrar alguém facão, alguma coisa assim, você volta a bola. Não está bem para finalizar. Não, então vamos buscar um espaço para que não desperdice essa bola. Isso é uma orientação. Então, quando o time muitas vezes também não finaliza, é porque tem essa orientação do Felipe Luiz de não desperdiçar essa jogada ofensiva. Ora com cruzamento, né, em que você tem a taxa de conversão baixa, de fato, né? Buscando esse jogador, que seria um jogador de área para o cabeceio, ou então essa finalização. Pode ser que tendo um jogador que finalize muito mais, que já está na sua característica, que está no perfil do jogador, a gente tenha isso mais explorado, né? E eu espero que sim. E ótima observação do Augusto Puxem, porque o time finaliza pouco, né? Aqui, ó, seguindo. Explosão física e condução em velocidade, comprometimento tático, também sabe ocupar bem os espaços e defender o setor, alta intensidade defensiva. Então, um jogador que te entrega muito ofensivamente, também nessa recomposição, lembrando, uma coisa interessante, perfil parecido, né, também com o Emerson Royal, né, um lateral que sobe muito, mas também defende muito e tem, né, dentro das suas características positivas, essa qualidade física, vamos colocar assim, dessa maneira. Agora, os pontos fracos em destaque aqui que ele traz. Baixa taxa de acerto nos passes, ou seja, aí já peca um pouco na característica do coletivo do Felipe Luiz, que é um time muito passador, é um time muito construtor, né, que gosta de jogar muito com a bola no pé, e isso pode ser um problema para o Samuel Lino, né, porque ele tem ali uma baixa taxa de acerto nos passes. Pode ser que isso se pense em aprimorar no Flamengo, né, e ele melhore isso, né? Mas é um ponto destacado aqui pelo Enzo hoje, né, por conta aí da análise, né, dos números do Samuel Lino. Tomada de decisão no terço final, por ser um jogador muito ágil e veloz, pode acabar se enrolando nos momentos decisivos do campo, né?
a gente vê muito isso acontecer muitas vezes com o Plata, né? Ele brinca, muitas vezes o Plata parece um polvo, né? Vai, velocidade, chega lá na hora de tomar uma decisão, né? Acaba não conseguindo, né? E capacidade de dribles em espaços curtos, né? Então, um jogador que ele vai para esse mano a mano, ele vai para esse X1 e buscando o drible, mas em velocidade e provavelmente pegando o adversário de frente também, né? Utilizando o Cebolinha, o Bruno Henrique também utiliza muito isso, salvando aqui as características de cada um, de como eles fazem isso, mas muitas vezes é você dando tapa, né? Que é fazendo drible, mas utilizando a velocidade. E no espaço curto, que lembra muito a questão daquele futebol de salão, ele já não é um ponto positivo para ele, né? Aí aqui ele traz a opinião, né, dele, falou, ó, baita contratação do Flamengo, um nome que ninguém estava esperando, mas que o time estava precisando. É o estilo de jogador que abre defesas adversárias. Expectativa de impacto imediato no time do Felipe Luiz, chega para ser titular absoluto na ponta esquerda. Muitos podem contestar o valor, mas a realidade é essa. O Flamengo está tirando um jogador muito bom e titular do Atlético de Madrid, um dos gigantes da Europa que disputa as competições mais importantes do mundo. Tem tudo para se destacar vestindo rubro-negro, confia, disse ele aqui. E aí, né, aproveitando esses aspectos, né, deixa eu mandar um salve aqui, o querido Fernandes está aqui, ó. Salve, poeta, tô no canal, tamo junto, Fernandes, tudo nosso, nada deles. Trazendo esses aspectos aqui, principalmente do preço, que é uma coisa que chama muita atenção, é um jogador, por exemplo, Túlio, você acha que o Samuel Lino vale isso? Não acho que ele vale isso. Não é um jogador em que você vai investir mais de 100 milhões, na minha opinião. O jogador que você vai investir mais de 100 milhões de reais é o cara que vai ser protagonista, tá? O Samuel Lino, ele não é o protagonista, tipo assim, o cara do time, mas é um cara, um coadjuvante de luxo, que, em tese, vai ter muita importância ofensiva, né? Defensiva também, mas é o cara que vai ajudar o protagonista. Mas, assim, dentro desses aspectos que ele coloca, você está tirando um jogador que ainda tem mercado na Europa, jovem, né? Você tem potencial, o Flamengo tem potencial de revenda com ele, e, cara, você está tirando um cara de um gigante da Europa. Pode não ser, um gigante da segunda prateleira, que já recentemente foi finalista de Champions e tal, né? Rivaliza ali com os maiores times da Espanha. Mas, porra, isso tem impacto. E você não vai chegar lá tirando esse tipo de jogador com esse perfil jovem, poder de revenda, jogador que, inclusive, considerado o melhor jogador da última temporada do Atlético de Madrid, por qualquer valor. Você vai ter que pagar caro por ele. Mas é um atleta que vem, que tem expectativa de, assim, chega com condição de ser titular. Acho que hoje, ainda mais considerando que o Bruno Henrique vem atuando muito mais como um falso 9, né? Como um centro, como um atacante, a ponta esquerda fica órfã, né? Porque o Cebolinha não vive um bom momento e o Michael, idem. Inclusive, a expectativa do Michael ser negociado. O Cebolinha parece que eu vi aí, negócio do Grêmio, mas para 2026. O Michael tem expectativa de ser negociado, mas não vive em boa fase. Então é um cara que chega para se titular. Vai chegar para vestir camisa e atuar. E a questão do valor. Eu acho que é a única questão que talvez, né, insira aí um debate, vale a pena ou não e tal, pelas características. Um jogador que está dentro do que o próprio Felipe Luiz e o próprio Boto coloca muito sobre essa do jogador que está que tem um perfil que consegue se integrar na filosofia de jogo do Felipe Luiz. Um jogador que vai lá, faz recomposição, tem muito físico, muita velocidade, né? Acho que a única coisa que pega aí com relação ao estilo de jogo, né? Ao estilo de jogo do Felipe Luiz é, né, o acerto de passe, que aí ele já peca bastante, tá? Já peca bastante.